Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta belíssima sala do Arquivo dos Passos do Conselho. Agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite para aqui estarmos e também para apresentarmos o estudo Identidades Religiosas e Dinâmicas e a Dinâmica Social na Área Metropolitana de Lisboa, um estudo coordenado pelo professor Alfredo Teixeira e pela professora Helena Vilaça. Vamos começar precisamente por apresentar brevemente este estudo. Então, muito boa tarde. Eu vou fazer, enfim, uma muito breve apresentação inicial e depois darei a palavra à minha colega Helena Vilaça. Eu próprio depois também acrescentarei no final da intervenção dela alguns aspectos que selecionamos para esta apresentação. Enfim, recordo-vos que estamos perante um estudo que no terreno decorreu já no ano passado. Houve, aliás, uma primeira apresentação deste estudo em dezembro de 2018. Agora estamos em condições de tornar públicos os resultados finais, este relatório final, que obviamente tem bastante mais dados do que aqueles que foram divulgados em dezembro passado. Eu gostaria de introduzir, chamando, antes de mais, a atenção para a razão que justifica fundamentalmente este estudo na área metropolitana de Lisboa. Porquê estudar esta área metropolitana? De facto, no inquérito Identidades Religiosas em Portugal, que eu próprio também coordenei em 2011 e 2012, em particular, quando nós estudámos os dados relativos a esta região, nós verificámos que, de facto, esta era a região que mais contribuía para a diversidade de posições religiosas no país. Enfim, só para terem uma ideia rápida, se observarem neste slide, reparem que nessa amostra para o território continental, neste caso, 55%, um pouco mais de 55% da população não crente concentrava-se nesta região, 62%, um pouco mais, dos inquiridos pertencentes a uma denominação protestante e evangélica também estavam nesta região, mais de 50% das testemunhas de Jeová, mais de 60% dos pertencentes a outras religiões não cristãs. E, por outro lado, encontrava-se também nesta região a percentagem mais elevada de outros cristãos e também de crentes sem religião. Portanto, tornava-se claro que boa parte do retrato que nós tínhamos para o país inteiro, digamos, quando o tomávamos como tal, tinha uma forte determinação pelo impacto que esta área metropolitana tinha nesse retrato global. E, portanto, se de alguma forma queríamos fazer um estudo que permitisse compreender as dinâmicas de diversificação religiosa ou de posições religiosas no nosso país, este efeito, enfim, que eu chamaria de zoom sobre esta região, era de facto uma estratégia que podia produzir resultados interessantes, como penso o estudo o demonstra. Uma palavra inicial também para, enfim, a nossa concepção de investigação. A investigação que fizemos é uma investigação que observa a religião em contexto. E, portanto, boa parte do questionário procura inquirir aspectos relevantes das identidades religiosas, mas, em todo o caso, na sua articulação com dinâmicas sociais que, em particular, têm um forte impacto nesta área metropolitana. Enfim, vulnerabilidades, mobilidades, enfim, urbanização, escolarização, estilos de vida, trajetórias biográficas, práticas culturais, atitudes, valores, enfim, de uma forma geral, aquilo que caracteriza, sob o ponto de vista, que caracteriza esta sociedade nesta área metropolitana, sob o ponto de vista religioso, é colocado em relação com estas dinâmicas. E
assim, parte deste trabalho vai ainda completar-se com o último produto que será desenvolvido já fora do quadro da Fundação, mas que no âmbito do Centro de Estudos que desenvolveu, que delineou esta investigação, o CITER, o Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, nós temos ainda a intenção de pôr estes resultados em comparação com outras investigações noutros contextos urbanos, noutras áreas metropolitanas e, de alguma maneira, esta dimensão vai ficar ainda mais sublinhada nesse contexto. Eu vou pedir então à minha colega Helena Vilaça que comente numa primeira parte alguns dados que selecionámos. Eu ainda também comentarei alguns a seguir dela. Obrigada. Eu só vou buscar os meus óculos. Muito boa tarde a todos. Eu congratulo-me com esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quero aproveitar para cumprimentar também o doutor Gonçalo Matias, ainda que não está aqui presente, mas que está ligada à parte científica desta fundação. Quero também cumprimentar os meus colegas ali na mesa, o Dr. Vera Jardim, o meu colega, professor Alfredo Teixeira e a jornalista Bárbara Long. Eu provavelmente irei aqui para trás, vou começar por aqui. Desculpem. Não era este slide que eu queria. Era exatamente este. Só acrescentar uma breve palavra ao que o meu colega referiu. De facto, foi muito interessante nós constatarmos em 2011, 2012, com um estudo a nível da religião em Portugal, a importância desta área de Lisboa. Ou como a região de Lisboa chamou-nos a atenção para o facto de poder ser um observatório da religião. Porque é uma área metropolitana e é reveladora de traços típicos à semelhança ou que existem noutras metrópoles, noutras grandes metrópoles a nível mundial, mas principalmente no Ocidente. E, por outro lado, é também indicativo de uma constante estrutural na sociedade portuguesa que se prende com, embora de uma forma extremamente incipiente, com a diversidade religiosa. A litoralização, da liberdade religiosa, da diversidade religiosa. E quando falo em litoralização, estou a pensar principalmente na área de Lisboa. Inicialmente, se pensarmos no início da diversidade no século XIX, também a área do Porto, mas é curioso quando estamos a falar em laboratório, em observatório, que há outra região neste país que já este estudo também revelou, em 2011, que foi a área do Algarve. A área do Algarve também valeria a pena um dia nós termos um olhar e fazermos um zoom também sobre essa área. Porque nessa área, em 2011-12, havia 15% de pessoas que não eram de religião católica e 7,5% evangélicos e à volta de 11% no fundo, de religiões ou de confissões não cristãs, os evangélicos somados com os outros. Portanto, estamos perante uma mobilidade muito grande nestas duas áreas, na área metropolitana de Lisboa, também perante um cosmopolitismo elevado no Algarve, por força da turistificação, e também pela oferta de trabalho que existe nessa área. Portanto,
No fundo, o dinamismo económico é sempre um fator muito atrativo para os fluxos migratórios, que, como este estudo também vem a revelar, vem contribuir para a diversificação religiosa. Também é importante sublinhar que a cidade é sempre aquele espaço, e as áreas metropolitanas, isto já a sociologia clássica falava nisso, do anonimato, da perda de vínculos tradicionais. É também aquele espaço onde as pessoas ficam sem referências, rompem com os seus com os valores que tinham nos lugares de origem onde viviam. E é também na cidade onde nós vemos, e por essa razão também é natural que as pessoas sintam uma liberdade, já não têm os constrangimentos sociais que tinham nas suas comunidades de origem, que têm uma maior liberdade para fazer as suas escolhas religiosas ou abdicarem de ter qualquer religião. Isso acontece tanto com o imigrante que vem trabalhar para a cidade, como acontece com o estudante que deixou o seu local de origem, mais no interior, menos urbano do que Lisboa, seguramente, e que, quando chega à cidade, provavelmente, se ia à missa todos os domingos com a família, quando chega à cidade não tem o constrangimento para continuar a fazê-lo. Porque a cidade é também um espaço de liberdade. E agora sim, agora estamos perante estes dados e é isto que o inquérito, o que o estudo nos revelou sobre as pertenças religiosas. Temos aqui o mapa do lado esquerdo e temos também aqui o gráfico, não sei se todos conseguem ver minimamente, mas sem dúvida que a maioria dos habitantes na área metropolitana de Lisboa continua a ser católica, perto dos 55%, mas, embora não possamos fazer uma comparação direta com 2011, 2012, parece haver uma erosão dentro deste grupo maioritário. Portanto, a religião maioritária que está mais associada ao contexto cultural e político, e social, cultural e político nacional. O gráfico também revela que, apesar de existir um dinamismo religioso mais elevado, ou seja, uma competição já entre alguns grupos religiosos, Portugal é um país ainda muito pouco diversificado religiosamente. Se em vez de Portugal estivéssemos aqui com a Bélgica, por exemplo, a mostrar elementos da Bélgica, a percentagem de muçulmanos nunca seria 0,8%. Em Bruxelas são 25%. Portanto, eu diria que ainda temos aqui em Portugal bem presente a tradição que marcou secularmente a Europa e que só mudou a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a existência de monopólios religiosos no sentido de igrejas de Estado, ou as marcas ainda de igrejas de Estado, que entretanto ao longo do século XX foram estabelecendo protocolos ou com acordos com o Estado. De realçar também estes primeiros 4 grupos, que são os sem religião. Portanto, aqui tanto temos pessoas não crentes, descrentes, na categoria indiferentes, agnósticos e ateus, como temos crentes sem religião. Sublinho a percentagem de 10% dos ateus, mas mais do que eles, de 13,1% de pessoas que se declaram crentes, mas que não têm religião.
provavelmente, e isso nós já tivemos oportunidade de o afirmar noutro lugar, são pessoas que estão na periferia, nas margens do catolicismo, pelo menos a sua maioria, teve ainda uma educação religiosa católica. E, portanto, mas que essencialmente são pessoas que representam algo que tem muito a ver com esta fase da modernidade, que é o não quererem estar vinculados a instituições religiosas, a quererem libertar-se de uma normatividade que, no fundo, faz parte dos grupos, das religiões, sejam elas quais forem. Em resumo, um pouco mais de metade da população declara-se católica, as outras pertenças religiosas descrevem 9% desta população na área metropolitana e o peso relativo dos indivíduos que declaram não pertencer a nenhuma religião situa-se, e eu aqui sublinho que isto já é bastante elevado e semelhante a outros contextos europeus, portanto, 35%. Dentro deste grupo, nós sublinhamos que os não crentes subiram, se tivermos em linha de conta o estudo de 2011, aos 21,8%, ou seja, já são mais de 20%, e os crentes sem religião, 13%, como vimos ainda há pouco, como eu tinha a oportunidade de referir. Claro que agora, se o nosso olhar se centrar apenas nas pessoas com religião, nós constatamos que... Eu acho que não saltei de slide, ou saltei? Saltou. Saltei, pronto. Desculpem. Isto já não estava a correr bem. São os papéis aqui ao lado. As pessoas se olharmos para as pessoas que têm, de facto, uma pertença religiosa ou uma identificação religiosa, e procurarmos também fazer um zoom dentro deste grupo, afinar um pouco mais e perceber o envolvimento delas com a comunidade, não apenas através da prática religiosa, que aliás nem sequer temos aqui um slide com a prática religiosa, nós constatamos que as minorias religiosas, por regra, têm um envolvimento mais elevado. Claro que há um núcleo duro de católicos que o tem, porque aqui a pergunta é se participa em algum grupo, movimento, associação dentro da sua igreja ou da sua comunidade, mas destaca-se a militância protestante evangélica, nos 40%, nas testemunhas de Jeová, nas outras confissões cristãs, e eu sublinho que neste estudo, aqui nesta categoria, caíram essencialmente foram os kardecistas, portanto, os espíritas de Allan Kardec, os seguidores de Allan Kardec. Também é de sublinhar a outra religião não cristã e a participação, portanto, em grupos dentro da sua comunidade e também os budistas. Claro que, e pensando até no que eu tinha dito há pouco, que na perda de vínculos quando alguém vem para a cidade, estas comunidades ou estes grupos religiosos, neste caso que são minoritários, oferecem precisamente o sentido de comunidade. Têm uma oferta de pertença, têm uma oferta de comunidade também àquele que chega à cidade e que isso ajuda também a promover a mudança religiosa. Se a pessoa tinha uma posição religiosa mais de natureza identitária, de não praticante, será mais permeável também a fazer novas escolhas. Quero apenas fazer uma última nota sobre dois grupos onde não existe propriamente um envolvimento mais ativo dentro da sua comunidade e que são dois grupos onde nós vemos a componente religião e etnicidade associados. Porque todos aqueles que no estudo se declararam como ortodoxos são, ou seja, cristãos e cristãos de leste, não é?
não são portugueses. Portanto, eles são, de facto, a sua origem é nos países de leste. Também o mesmo acontece com aqueles que se declaram como muçulmanos. O que não significa que, no caso dos muçulmanos, eles não se desloquem à mesquita para fazer as orações. Mas não existe não é, pelo menos através do estudo, não existe um dinamismo de participação à semelhança de outros grupos. Agora sim, outra questão que foi colocado, e isto isolando apenas os grupos religiosos, foi a de foi sobre a verdade, a questão da verdade e a verdade da sua religião. Ou seja, no fundo, é aquilo que os sociólogos costumam, a questão que costumam aplicar quando queremos medir o universalismo versus particularismo. Quer isto dizer que procuramos perceber até que a pessoa tenha uma concepção universal de verdade, uma concepção universal de salvação, ou mais exclusivista. E, portanto, como não sei se conseguem ler, mas a questão era qual destas afirmações corresponde melhor à sua opinião, e era: existe verdade em todas as religiões, muitas religiões contêm a verdade, mas eu prefiro a minha, só a minha religião é verdadeira, só a minha religião é verdadeira, mas há verdades em algumas religiões. Temos aqui, não vou estar a olhar grupo por grupo, mas alguns aspectos que também vale a pena sublinhar. É que perto de 1/4 das testemunhas de Jeová diz que só a sua religião é verdadeira, o que é um indicador que não é surpreendente se pensarmos já nos resultados de 2011-12, mas que mostra uma mudança interna deste grupo religioso e uma reconciliação, aquilo que nós costumamos designar como, por um lado, uma reconciliação com o mundo, com a sociedade, e por outro também como este grupo é igualmente permeável a uma secularização interna. Só 6,5% dos católicos diz que a sua religião é verdadeira, menos que os evangélicos, 3,9%, mas eu chamo a atenção que para os evangélicos dizer que outras religiões são verdadeiras podem estar a pensar em religiões ou grupos religiosos dentro do seu próprio universo. Ou seja, eu sou batista, mas a verdade também está na Assembleia de Deus, a verdade também está na Igreja Metodista, na Igreja dos Irmãos, ou em várias igrejas evangélicas não denominacionais. Portanto, nós não podemos olhar de uma forma cega para os dados, também temos que ver que isso é um problema que temos sempre, que é a formulação das nossas questões não são necessariamente interpretadas da mesma forma. O próprio grupo tem os seus filtros para interpretar essas questões. Quando eu estiver a esgotar o meu tempo, faz-me um sinal. Está bem. Muito obrigada. Os valores mais elevados de concordância, existe, eu estava a dizer só, foquei-me primeiro naquela coluna que diz só a minha religião é verdadeira. Se eu for para a primeira, existe verdade em todas as religiões. Eu queria destacar, a propósito dessa coluna, que os grupos que mais afirmam isto com clareza ou que apresentam os valores mais elevados são os de outra confissão cristã, 75%,
mas aqui lá está, eu recordo que este inquérito cobre principalmente espíritas, kardecistas, o que significa que têm uma visão bastante universalista relativamente às verdades, inclusivamente não exigem propriamente que alguém deixe de ser católico para ir lá, embora possam ser críticos relativamente ao catolicismo, mas, portanto, é possível combinar algum sincretismo. E, nessa medida, é compreensível que este grupo tenha um score tão elevado. Por outro lado, é de sublinhar a outra religião não cristã, onde aqui encontramos pessoas New Age e encontramos hindus, também com 77,8%, aliás, ainda mais elevado do que os de outra confissão cristã. Portanto, pessoas que têm uma visão universalista da verdade religiosa. O mesmo para os ortodoxos, 63,6%, mas neste caso julgo que as razões têm a ver são de natureza diferente. Não tem a ver com a natureza da religião professada, nem com a normatividade da religião professada, mas tem a ver com o facto de grande parte dos imigrantes de leste, embora muitos já tenham nascido depois de 1989, não teve uma socialização religiosa. E, portanto, acima de tudo, a religião nos países de leste é de natureza, é muito nacionalista, muito identitária e associada a um património cultural muito forte que despontou a seguir ao fim do Bloco de Leste, ao fim do Bloco Soviético. Eu, sobre este slide, vou deixar o comentário depois para o meu colega sobre a questão da instrução religiosa, porque não quero tomar muito mais tempo e, para economizar, passarei diretamente para este slide sobre a geografia das identidades na área metropolitana de Lisboa. Portanto, foram considerados, o estudo considerou 3 áreas: o Concelho de Lisboa propriamente dito, a zona norte do Tejo e a zona sul e Península de Setúbal. Relativamente aos católicos, é curioso que na zona sul é o seu menor peso. Curioso, não sei se é curioso, eu acho que há razões, quer atuais, quer históricas, para que isto aconteça, inclusivamente até provavelmente fatores de natureza política, portanto, a cintura industrial de Lisboa foi muito marcada por um peso do Partido Comunista, e ainda hoje é, e portanto, não será surpreendente, e um distanciamento relativamente ao catolicismo, e queria, de qualquer forma, aquilo que merece um maior destaque é a percentagem ou o peso de não crentes no Concelho de Lisboa. Indiferentes, 6%, 10% agnóstico, eu estou a arredondar, 13 ateus e 11,6% crente sem religião. De qualquer forma, é preciso dizer que, apesar do ponto de vista apesar desta distribuição em termos dos residentes, há um estudo que está por fazer, que é uma cartografia dos locais de culto. Porque nós vamos encontrar, por exemplo, os protestantes e os evangélicos a residir em muito maior percentagem, muito maior, isto é, dentro da pequena escala com a qual estamos a lidar, na Zona Norte e principalmente na Zona Sul, na margem sul. No entanto, sabemos que em Lisboa há imensos locais de culto evangélico para os quais as pessoas se deslocam, principalmente ao domingo. Este novo slide apresenta as categorias de forma mais agregada e
revela-nos que os crentes sem religião aparecem em maior percentagem a norte do Tejo, não, perdão, desculpem, na zona sul e península de Setúbal, e dentro das minorias religiosas cristãs das minorias religiosas cristãs, elas estão mais presentes também na zona sul, quase 9%, e as não cristãs mais presentes na zona norte. Quase finalmente temos aqui uma síntese. Temos aqui uma síntese da geografia das identidades e, se quisermos ou enunciar algumas tendências, podemos dizer, ou alguns traços, podemos dizer que Lisboa, Concelho de Lisboa, tem uma população mais idosa, mas também uma população mais jovem, uma população mais instruída e com empregos mais qualificados, uma população de pessoas que vivem sozinhas e, do ponto de vista das classes, é uma classe média e média alta. Portanto, é aqui que nós encontramos mais pessoas sem religião. Se formos para a zona norte do Tejo, aí a população é eminentemente adulta, população menos instruída, empregos menos qualificados, população estrangeira e não natural da área de residência, uma população ativa e de uma classe média-baixa. É aqui que a população católica apresenta percentagens mais elevadas e as minorias religiosas, tanto cristãs como não cristãs. Na zona sul do Tejo, o perfil sociológico é bastante semelhante. Temos, embora seja aí a população mais idosa do que na zona norte, uma população que não é natural da área de residência, mas não há um número de estrangeiros tão elevado, ou uma percentagem de estrangeiros tão elevada como aquela que nós encontramos na zona norte. Também é pouco qualificada, profissões também elas pouco qualificadas e, como são mais idosos, também a percentagem de reformados é mais elevada. Do ponto de vista de classe, é também uma classe média-baixa. População, é aqui que nós encontramos, em termos de religião, é aqui que nós encontramos uma população, a maior percentagem de crentes sem religião, e de minorias religiosas cristãs e não cristãs. Julgo que esgotei o meu tempo. Depois falarás da questão da mobilidade. Gostava de completar esta exposição, tentarei ser breve em relação a mais alguns aspectos que descrevem, enfim, dados essenciais deste estudo, e começaria por alguns dados sobre as práticas de fim de semana. Porque é que fizemos esta pergunta? No fundo, boa parte das práticas, em particular práticas cultuais, não necessariamente de todos os grupos religiosos, enfim, há aí algumas diferenças, mas em muitos grupos religiosos, de facto, essas práticas estão associadas a práticas de fim de semana, ou articulam-se com as práticas de fim de semana. Por isso, nesse sentido, era interessante perceber esta correlação. E se observarem, enfim, os números não são fáceis de ver, mas em todo o caso, sublinhava que as práticas mais destacadas são as que se concretizam na permanência no espaço doméstico, em particular o descanso, o cuidado da casa. E reparem, o ato de ir à missa, ao culto ou a outro ato religioso tem a mesma preponderância que os itens passar o fim de semana fora ou fazer desporto. Portanto,
de alguma maneira, estamos, em termos de frequências, em algo comparável. Mas sublinho também que, por exemplo, práticas relevantes socialmente, como a ida a um espetáculo, o cinema, enfim, uma exposição, ou a saída à noite, apresentam menores frequências. Portanto, de alguma maneira, a posição da prática cultural religiosa associada ao fim de semana, eu diria que pode ter estas duas leituras. Não é? Ela é, de facto, uma prática que, comparada com, sobretudo, as práticas que se concentram no espaço doméstico, tem frequências muito menores. Em todo o caso, é bastante comparável com outras práticas relevantes sob o ponto de vista social. Ainda neste campo de percebermos esta dimensão de sociabilidade do religioso, perguntávamos às pessoas se lembravam de alguma vez ter falado de assuntos religiosos no último mês. E reparem, à medida que nós nos afastamos do círculo familiar, amical, e nos dirigimos para as zonas mais públicas, de uma forma geral, nós encontramos uma diminuição significativa do número de pessoas que no último mês falou de assuntos religiosos. Portanto, esta interiorização de uma dimensão, de uma certa privatização do religioso, não deixa de se transcrever um pouco aqui nestes dados. Se nós observarmos aquilo que são as redes amicais, aí, enfim, este é o quadro mais simples que apresenta as respostas não desagregadas por posições religiosas. Em todo o caso, quando nós fizemos esta desagregação, tornou-se claro que existe, antes de mais, uma forte correlação entre a identidade religiosa e a rede de amigos, ou seja, de facto, as pessoas têm no seu grupo de amigos uma forte presença de outras pessoas que têm a mesma posição religiosa, mas, obviamente, tendo em conta que temos mais de metade da população que se identifica como católico, os católicos estão fortemente presentes em todas as identidades, nas redes de amizade de todas as identidades religiosas. Mas é também interessante observar que os sem religião, precisamente porque são também um grupo importante, estão, de uma forma geral, bastante presentes nas diferentes redes de amizades das diferentes identidades de posição religiosa. Mas sublinhava ainda um último aspecto, que é uma percentagem relativamente elevada de pessoas que não respondeu ou não soube ou não quis responder. O que também nos leva a pensar, a tornar evidente que, de alguma maneira, neste contexto social, por vezes, a identidade religiosa ou a posição religiosa da pessoa não faz parte dos nossos códigos de relação. Não é? E, portanto, porventura, um número significativo de respondentes, quando perguntado, enfim, se os seus amigos são maioritariamente de um grupo ou de outro, têm dificuldade em responder, porque isso não faz parte, em primeira linha, do seu quadro de relação e de constituição, enfim, de redes de amizade. Um aspecto interessante que diz respeito àquilo que os crentes, pertencentes ou não a uma religião, esta pergunta foi feita também aos crentes sem religião, perguntávamos se achavam que a sua fé ou crença religiosa faz com que se sinta diferente dos outros a respeito de, enfim, e depois propunhamos vários universos de valores e de atuação. E, de facto, enfim, a conclusão a que nós chegamos é que, de uma forma geral, os crentes tendem a identificar um forte impacto das suas crenças e vivências no domínio das questões relativas aos sistemas de orientação pessoal e moral humanitária. Portanto, vários desses enunciados que aí estão, podemos reuni-los neste conjunto de orientação pessoal e moral humanitária. Enfim, valor que dá à vida humana, valor que dá à família, desejo de ajudar os outros, sentido da vida. Mas, se repararem, assim que nos deslocamos para as dimensões que eu gostaria mais de designar de moral cívica, ou até do universo da política, da identidade política, de uma forma geral, os respondentes tendem
a não considerar que a sua fé, a sua crença tenha um forte impacto nessa dimensão. Reparem, as proposições que têm, neste caso, menores frequências, participação na vida cívica e política, honestidade no pagamento dos impostos, ética profissional, mesmo a questão do respeito pelos imigrantes e refugiados, que é uma questão que tem também dimensões políticas. De alguma forma, estes aspectos não são percepcionados como vivências ou percepções de valor nas quais a fé, a crença das pessoas tenha um forte impacto. Há, portanto, uma certa tendência que eu chamaria para uma apoliticidade do crer nas identidades religiosas. Enfim, uma palavra ainda sobre um aspecto mais interior à vivência do religioso, às identidades religiosas, que é talvez a prática religiosa mais universal, que é a oração. Enfim, aqui nós associamos oração e meditação pessoal. Sabemos que o termo meditação pode não ter necessariamente conotações religiosas, mas em todo o caso, em muitos contextos tem. E, portanto, a associação aqui dos dois termos foi importante. E reparem, eu penso que, por um lado, é necessário sublinhar que, enfim, mais de 32% da população inquirida não apresenta indícios de qualquer prática orante. Em todo o caso, mais de 49% apresentam uma prática regular de oração. Isto se eu somar aqueles que responderam algumas vezes por semana e todos os dias. Estamos, portanto, perante uma prática que, sob o ponto de vista religioso, parece ter uma grande persistência. E tem, a meu ver, uma grande persistência porque ela é muito personalizável, é muito individualizável e, portanto, responde a algumas das tendências sociais que aqui já foram sublinhadas. E, portanto, nesse sentido, eu diria que grande parte desta população, enfim, a prática orante de grande parte desta população inquirida apresenta traços de individualização e subjetivação. Reparem, as pessoas rezam essencialmente sozinhas e à noite. São preponderantemente espontâneas, recorrem menos a formas recebidas e são, sobretudo, formas livres e espontâneas. A recitação de orações que foram aprendidas num processo de socialização não tem a mesma preponderância, mas são também, de alguma maneira, eu diria que são solitárias, mas ao serem solitárias não deixam de ser solidárias, porque reparem, a oração, a proposição que aqui tem maior frequência é peço pelos outros. Portanto, apesar de ser, de facto, uma prática muito individualizada e personalizada, portanto, solitária, ela não é necessariamente não solidária, porque ela tem o outro como um foco importante na construção desta relação. Para terminar, um comentário àquilo que aqui apenas mostrarei de uma forma, enfim, muito superficial, porque a prática cultural exige uma análise bastante fina. Em todo o caso, eu penso que é importante sublinhar que, antes de mais, em todas as posições de pertença religiosa se encontram conjuntos de crentes que nunca frequentam o culto comunitário regular. Isto depois tem distribuições diferentes, mas, de facto, em todos os grupos há respondentes que dizem, enfim, que apresentam indícios de não ter um culto regular. É claro que aqui vou sublinhar este aspecto. A amostra relativa a grupos que estão a menos de 1%, como, por exemplo, muçulmanos, budistas. Em alguns detalhes destas respostas, nós não temos uma amostra suficientemente rica para considerarmos que os dados obtidos são, em relação a alguns detalhes,
totalmente fiáveis na sua quantificação. São enquanto tendência, mas não necessariamente enquanto à sua quantificação. E por isso, em alguns aspectos relacionados com a prática cultural, eu tenho que colocar, obviamente, esta observação, porque ela é importante na leitura que fazemos destes dados. Talvez porque a maioria católica é, enfim, aquela que tendencialmente apresenta resultados de uma maior depressão em relação à prática cultural, merece aqui uma particular atenção, porque mesmo assim, quando observamos em detalhe, as coisas são um pouco mais complexas do que parece. Reparem, 15,8% dos católicos nesta região declara ir uma vez por semana ao culto, mas se juntarmos a este número os que indicam ir mais do que uma vez por semana, poderemos ficar pelos 21,4%. Portanto, a prática regular, no quadro do que a instituição católica espera, andaria à volta deste número. Mas tendo em conta a autonomia com que parte dos católicos gera o seu regime de observâncias, porque, de facto, a irregularidade, sob o ponto de vista institucional, tornou-se, no universo católico, o fenómeno socialmente mais importante. Reparem que, em todo o caso, 13,3% declaram frequentar este culto comunitário 1 a 2 vezes por mês. Enfim, se fizermos este exercício, que é um exercício comum na Europa, considerar como praticante aqueles que declaram estar presente no local de culto mensalmente. É um exercício com frequência na Europa. Se eu fizer este exercício, de facto, no caso dos católicos, eu teria 34,7%. O que eu diria é talvez mais do que se esperaria, o que implica também compreender este número. E deixo-vos uma pista, porque no estudo de 2011-2012 eu estudei com mais detalhe esta questão. E, de facto, eu percebi que há uma parte grande de católicos que responde a esta pergunta sob a frequência. Portanto, nós perguntamos às pessoas qual é a sua frequência do espaço de culto. E elas dizem-nos qual é esta frequência. Isto não se trata de um recenseamento. Nós não fomos aos locais contar as pessoas. Trata-se de uma autorrepresentação. E, tendencialmente, eu verifiquei que esta hipótese tem muita consistência, de que boa parte dos católicos responde a esta pergunta dizendo-nos outra coisa. Ou seja, responde a esta pergunta não procurando necessariamente medir exatamente a sua frequência do culto, mas dizer mais do que é o seu próprio sentimento de pertença ao universo católico. E, portanto, é fácil de prever que uma parte dos que dizem que, por exemplo, vão semanalmente à missa, porventura não vão mesmo semanalmente, mas compreendem-se, autorrepresentam-se como católicos que deveriam ir semanalmente. Em princípio, iriam semanalmente à missa. O que dá conta, obviamente, por um lado, da persistência de uma identidade e da sua remodelação, mas, ao mesmo tempo, de uma margem de autonomia em relação à própria instituição e, portanto, tornando evidente este traço muito importante para a compreensão da religião na área metropolitana, nas áreas metropolitanas, que é, de facto, este dinamismo de autonomia e emancipação. Enfim, quando nós falamos da categoria praticante e não praticante, que são duas categorias muito habituais, em particular nas sociedades marcadas por uma história cristã, para definir, para, de alguma maneira, construir um binómio para caracterizar as identidades. Reparem que, tendencialmente, em quase todos os grupos, nós temos pessoas que se autoclassificam como não praticantes, mesmo nas minorias religiosas. Reparem, mesmo um grupo muito ativo como o universo dos evangélicos e outros protestantes, nós temos mesmo assim quase 17% de respondentes que se autocompreendem como não praticantes, mas mesmo os que se consideram praticantes, obviamente, o fazem
por razões muito diversas. Isso é óbvio, por exemplo, no universo dos católicos, porque reparem, mesmo assim, obtemos uma percentagem bastante mais elevada do que aquela que eu somei até ao universo dos que se representam, dos que diziam que iam pelo menos uma vez por mês. Enfim, frequentavam o culto pelo menos uma vez por mês. Bom, nós vamos ficar por aqui para podermos depois também dialogar. Eu gostava só de, enfim, já que tenho aqui este slide, recordar-vos, enfim, a equipa que trabalhou nestes dados, enfim, parte deles está aqui presente e, portanto, permitam-me que os saúde em particular. Obviamente, as instituições que nos deram apoio e financiaram esta investigação e, nesse âmbito, obviamente, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que não só apoiou, como criou e se envolveu numa forte dinâmica de publicitação destes resultados, e esse é um aspecto muito relevante para nós que trabalhamos neste domínio, que é poder fazer chegar este conhecimento a todos e, portanto, nesse sentido, a Fundação está de parabéns por ter construído uma metodologia que visa isso mesmo como objetivo fundamental na construção do conhecimento. Muito obrigada, professor. Obrigada. Eu passava já a palavra de imediato à doutora Vera Jardim, que preside a Comissão de Liberdade Religiosa, para fazer um comentário a este estudo. Obrigado. Não sei se isto está... Estou pouco habituado a estas tecnologias, mas espero que me consigam ouvir. Antes de mais nada, os meus agradecimentos à Fundação pelo convite que me fez para estar presente. E também um agradecimento como cidadão por ter ajudado a que este estudo se pudesse fazer, ir para a frente, ser publicado e estar hoje disponível para todos. Isto por uma razão muito simples, é que eu tenho uma mágoa sempre que tenho participado a vários amigos que se ocupam destas matérias, mas que são poucos. Ou seja, os estudos sobre religião em Portugal são escassos. Porquê? Não sei dizer. Talvez por aquilo que, suponho que o professor Alfredo Teixeira há pouco referiu, embora nos últimos 40 e tal anos o universo religioso em Portugal, por razões que todos nós conhecemos, designadamente a descolonização, mas também uma maior abertura do país ao mundo, enfim, vários fatores, esse universo tenha mudado, tenha admitido no seu seio, como está bem presente, uma diversidade que não existia há 50 anos. Eu só tenho uma vantagem sobre as outras pessoas, é que como sou bastante mais velho, lembro-me de coisas que aconteceram, ainda os meus queridos amigos não pensavam, pelo menos. Talvez já vissem, mas não pensavam. E, portanto, esta situação também tem a sua explicação no facto de que, apesar desta diversidade religiosa, a verdade é que Portugal é ainda, daquilo que eu posso observar nos países europeus, vamos manter-nos nos países europeus, um dos países mais homogéneos em matéria de religião. Claro que não vamos agora ver cada país, mas eu tenho esta ideia, tenho esta percepção. Nós muitas vezes vivemos de percepções, e é esta uma das grandes utilidades deste estudo, é que este estudo não são percepções, são factos, ou seja, são dados científicos, porque foram colhidos por métodos científicos. Nós temos percepções, somos um país de muitas percepções. A percepção muitas vezes vai no sentido certo, mas está longe da verdade científica. E, portanto, este estudo levanta uma série de questões extremamente interessantes, algumas das quais já foram objeto de referência, mas que eu me atrevia agora também a levantar. Por exemplo, eu penso que se a pergunta fosse feita há 40 anos, à generalidade, a um universo parecido com aquele que foi objeto deste estudo, se nas outras religiões havia verdade,
Eu penso que a resposta seria em 90% que não, que só na minha é que é a verdade. Ou seja, eu acho que houve aqui um caminho muito grande que se deve a quê? Deve-se, em primeiro lugar, à convivência. Convivência pacífica entre várias religiões, vários universos religiosos, vários universos de pensamento. Aquilo que se chama o diálogo interreligioso. Por outro lado, a religião dominante, que é a religião católica, obviamente, deu passos significativos nos últimos 50 anos, a partir sobretudo do Concílio Vaticano II, mas depois com acelerações várias e também com algumas travagens, ou tentativas delas, para precisamente o diálogo interreligioso, que era uma coisa que na minha geração de militante, de ex-militante católico, não se falava. Pura e simplesmente não se falava. E hoje é na Igreja Católica, como na generalidade das outras religiões presentes em Portugal, alguma coisa que está presente. Aliás, eu fiquei bastante agradado com o facto, terão tido conhecimento, que a Assembleia da República há dias aprovou por unanimidade um dia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso em Portugal. Não há muitos países onde exista este dia, pelo menos do meu conhecimento. Portanto, formou-se em Portugal, pelas mais diversas razões, e isso deve-se também às religiões, como está provado, porque a maior parte das pessoas responderam nas diversas religiões, umas mais e outras menos, obviamente, que havia verdade também nas outras religiões, e isso, repito, era praticamente impossível há muitos anos. Há anos atrás, há 40, 50 anos atrás. Outras questões eu poderia levantar, e vou levantar algumas. Fala-se muito, e eu já ouço falar nisso na Igreja Católica há 50 anos, o cardeal Cerejeira já falava na terra de missão. Portugal era uma terra de missão, quer dizer que havia, portanto, uma perda de influência da Igreja Católica desde que ia de ano a ano sendo maior. E, portanto, já há muito tempo que se fala nisso, em Portugal e, de um modo geral, em toda a Europa. Não atinge apenas a Igreja Católica, mas atinge sobretudo as igrejas dominantes, como, aliás, no estudo se faz referência. Se forem ver, por exemplo, aos países nórdicos, onde o luteranismo era uma religião altamente dominante, hoje a prática luterana em certos países é muitíssimo fraca, muitíssimo fraca. A amiga Ana Vilaça sabe disso melhor do que eu, penso eu. Mas, curiosamente, querem continuar a pagar impostos para a Igreja e ninguém percebe porquê. É porque dá trabalho. É porque dá trabalho. Nos países em que isso existe, e não é todos, mas existem 4 ou 5 países, é porque dá trabalho fazer o ato de apostasia. Então continuam a pagar o imposto, chamado imposto de igreja, que é uma coisa que nós não temos em Portugal, mas que existe. Às vezes ouço falar muito e levanta-se o cabo do mundo sobre as isenções fiscais das igrejas, etc, etc. É bom que se saiba que há vários países da Europa onde não há só isenções fiscais, onde há um imposto de igreja. Uma parte do imposto pessoal, daquilo que é o nosso IRS, vai para a igreja. Nós, digo nós porque eu tive alguma interferência nisso, procurámos em Portugal ir num caminho que não é esse, mas é um caminho parecido, mas até agora sem grande êxito, que foi a criação da consignação fiscal, que todos vós, ou muitos de vós, espero que todos,
fazem todos os anos de uma parte do IRS para, não apenas para as igrejas, visto que se assim fosse, ofenderíamos um princípio da igualdade, porque há pessoas que não são religiosas e ficariam impossibilitadas de dar o seu contributo, mas não é exatamente a mesma coisa que o imposto de igreja, porque o imposto de igreja acresce ao imposto pessoal e a consignação fiscal sai do imposto pessoal, o que são coisas bastante diferentes. O muito interessante deste estudo é que é um estudo que não se fica apenas por um retrato estático das várias confissões religiosas, da sua importância relativa, até da sua evolução. Não. Pretende, como já aqui foi explicado, pô-las em relação com valores, com formas de vida, etc, etc, etc. E isso é muito interessante e levanta problemas extremamente importantes. Porque uma coisa é a percepção, outra é a verdade científica e a terceira é o porquê. O porquê não está aqui respondido, nem tem que estar, porque o porquê depois cabe a muitas outras pessoas. Por exemplo, a que é que se deve o aumento, eu diria quase exponencial, dos tais crentes sem religião? É um dos aspectos mais interessantes deste estudo. Ou seja, são pessoas que acreditam em Deus, na existência de Deus, na existência de uma vida eterna, em mais algumas coisas que constituem uma religião, mas não estão filiados numa religião. Não vão à missa, não vão ao culto evangélico, não vão à mesquita, embora tenham tido relações, na maior parte dos casos, com esses ambientes. Como suponho que a Irana Vilaça disse há pouco, a maior parte dessas pessoas, e suponho que está também dito no estudo, se bem me recordo, vêm do mundo católico. Portanto, são pessoas que estiveram ligadas ao catolicismo de uma forma oficial, voluntária, etc., e que se separaram do catolicismo, mas continuam a afirmar-se como crentes. O que é que eles rejeitam? Rejeitam o aparelho. Na minha pobre interpretação, que sujeito à vossa crítica. Rejeitam o aparelho. E seria interessante ver até que ponto este fenómeno está ou não relacionado com outros fenómenos a que nós assistimos. A rejeição dos grandes partidos populares, por exemplo. A rejeição dos grandes sindicatos que, desde a guerra, durante mais de 30 anos, dominaram a vida sindical e operária na Europa. Ou seja, esta rejeição do aparelho religioso terá alguma coisa a ver com a rejeição desses aparelhos, ou seja, com o individualismo, no fundo é isto, com o individualismo, com a negação de estar sujeito a uma hierarquia maior ou menor, consoante a Igreja de que se trate, e salvaguardar a sua liberdade, que é aquilo que leva muitas vezes as pessoas a sair dos aparelhos, das organizações, das instituições. Esta pergunta não cabe naturalmente às pessoas que fizeram o inquérito respondê-la, porque já é o porquê. Já não está. Podem ter uma ideia sobre isso. Há alguns dados no mas estudo haverá dados, que nos haverá permitem dados, saber alguma coisa sobre isso. Haverá dados. E eu conheço muitas pessoas que foram militantes de uma determinada igreja, saíram da igreja, mas se hoje vem aí o censo a caminho, que nos irá ajudar também, penso eu, em algumas, enfim, aprofundar algumas questões, embora não da maneira como este estudo é feito, obviamente, porque o censo é uma coisa muito mais superficial, e ainda por cima de resposta não obrigatória, voluntária. Enfim, aqui também a resposta não é obrigatória, porque houve muitas pessoas que se negaram a responder, não é? Mas o censo aí virá. Outra questão que não foi aqui levantada,
mas que eu gostaria de levantar e provocar os dois autores do estudo. Não vou entrar na relação norte-sul de Lisboa, etc., que tem alguns aspectos para mim perceptíveis e que eu entendo, tem outros que não são assim tão entendíveis. Porventura são fenómenos que foram criados a partir da presença de um pequeno núcleo que depois foi chamando várias outras pessoas e se agregaram. Por exemplo, eu só conheço comunidades hindus ao norte de Lisboa. Não sei se haverá alguma ao sul de Lisboa. Já visitei 3 comunidades. É a minha vida hoje, um bocado é visitar comunidades religiosas, mas é a minha obrigação e faço com prazer. Mas porquê é que os hindus se fixaram no norte de Lisboa? Não há razão que explique isso. A única razão é a mesma que levou os portugueses a ir, nos tempos dos anos 60, fim dos anos 50, princípio dos anos 60, a ir todos para um certo sítio nos arredores de Paris. É que estava lá o primo, é que estava lá o amigo, é que estava lá o tio, que queria arranjar um emprego, é que estava lá a sociabilidade à espera dele. É a única razão que eu encontro, não, mas pode ser que os autores do estudo, os responsáveis, possam responder a esta questão. Uma outra questão diz respeito, que não foi aqui abordada, e que eu gostaria de ver abordada, diz respeito ao grau de educação e à relação com as religiões. Porque do que eu vi, mas peço que me corrijam se vi mal, porque eu tive acesso ao estudo completo, o que não... completo, enfim, maior, suponho que é quase completo. As 3 categorias, agnóstico, ateu e religioso, mas não pertencente a nenhuma religião, são aquelas que têm um grau de instrução mais elevado. Porquê? Era uma questão que deixava aqui em aberto para a discussão, que se poderá juntar a outras que sejam suscitadas, naturalmente, por todos os nossos amigos da Assembleia. O envolvimento dos crentes nas atividades das igrejas. Eu sou de um tempo em que, à falta de melhor, todos pertencíamos a uma associação em Portugal. Todos os portugueses pertenciam a uma associação. E não era só ao Benfica, ou ao Sporting. O Benfica eu nunca pertenci, nem tenciono de pertencer. Pertenciam a uma associação. E, repito, não era apenas a associação desportiva, era a associação musical, era a associação sindical, muitas vezes clandestina, era uma associação cultural. Eu, num período da minha vida, pertencia a 7 ou 8 associações. Fui fundador, membro, etc., de uma data de associações. E isso era um fenómeno muito generalizado. Ora bem, eu acho que hoje estamos um pouco no mesmo fenómeno. Porque é que os crentes não participam tanto nas atividades, voluntariamente, obviamente, nas atividades da sua religião, como o faziam nas mais variadas associações, religiosas ou não, religiosas e não religiosas, em tempos mais antigos. É apenas o individualismo? É a descrença nas atividades dessas associações? As dificuldades da vida contemporânea? Menos tempo livre? O que é que será? Os porquês aqui interessam-me bastante, porque a gente tem que procurar saber não só o terreno que pisa, mas porque é que esse terreno é assim? Porque é que esse terreno está assim? E não queria tomar muito mais tempo, acho que já tomei algum tempo, mas, enfim, poderei depois, se me for permitido, entrar
em algum diálogo, também que venha a Obrigada. suceder-se, mas, mais uma vez, congratulo-me com este estudo. Aliás, lembro-me de, talvez há cerca de um ano, em conversa com o meu colega da comissão, o professor Alfredo Teixeira, eu me ter lamentado, nunca mais fizemos nenhum estudo sobre a dele me ter dito, espera aí, que há aqui uma coisa, aí uma coisa que está em caminho e tal, vai ter boas notícias e tal. Aqui está a boa notícia e, portanto, mais uma vez, o meu agradecimento quer à Fundação, quer a todos aqueles que deram o seu contributo para este estudo. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e eu pegava um bocadinho nas palavras do Dr. Vera Jardim, até porque eu li o estudo como ele o leu e tinha algumas das questões que ele também já pôs. Por exemplo, começávamos por esta do individualismo e que o professor dizia que há algumas respostas para ela. Bom, em relação ao problema que referia, de encontrarmos, de uma forma geral, um grupo significativo com diferenças nas diferentes identidades de pertença religiosa, um grupo muito significativo de pessoas que parece não estar envolvida no interior das comunidades, pertencendo a grupos, associações, enfim. É claro que isto tem que ser diferenciado porque as próprias comunidades religiosas, na sua dinâmica interna, em alguns casos, não se organizam desse modo, não é? Ou seja, não se organizam necessariamente na produção de identidades associativas ou grupais interiores ao próprio grupo religioso, não é? Portanto, há aí, de facto, algumas diferenças. Em todo o caso, aquilo que parece claro, por exemplo, quando nós perguntamos às pessoas porque é que não são praticantes, as respostas são interessantes porque as respostas de caráter pragmático são as mais prevalentes, do género falta de tempo. E esta resposta é sintomática, porquê? Porque, apesar de ser uma resposta, diríamos, muito simples, não tenho tempo, implica o quê? Implica a percepção de que essa prática já não é, para mim, determinante para eu me continuar a compreender como católico, por exemplo. E, portanto, nós encontramos em todos estes indícios uma certa separação entre o domínio do querer e o do pertencer, e esse é talvez um dos traços, enfim, que aliás a sociologia da religião, pelo menos desde os anos 80, tem vindo a sublinhar, que é talvez uma das transformações mais evidentes no comportamento religioso, que é eu posso continuar subjetivamente a considerar credíveis um conjunto de enunciados crentes, sem que isso me conduza a um itinerário de pertença efetiva à dinâmica interna de um grupo. Como também encontramos dentro das dinâmicas mais interiores aos grupos, em muitos casos, contrastes ideológicos muito grandes. O que quer dizer que, de facto, estas sociedades em que vivemos, plurais, liberais, enfim, sociedades de mercado, também em relação à religião, abrem um espaço para a afirmação do indivíduo e, portanto, há uma religião que não é apenas a religião das instituições, das comunidades, há também uma religião que é a religião dos indivíduos, que, por exemplo, para o Estado é difícil de lidar com esta religião, porque, de uma forma geral, o Estado lida com a religião e lida melhor com a religião na medida em que os grupos forem mais estruturados, poderem ter, por exemplo, uma representatividade para serem interlocutores. Este fenómeno de uma certa difusão, disseminação do religioso cria dificuldades às instituições religiosas, que têm menor capacidade de regular o próprio espaço religioso, cria dificuldades à investigação. Nós sabemos que é mais difícil investigar o religioso nesta condição de disseminação e, obviamente, até ao próprio Estado, porque, reparem, em muitos casos, nas sociedades europeias, a reivindicação de uma relevância pública do religioso já não vem pela tradicional afirmação das instituições religiosas, ou seja, por exemplo, a Igreja Católica afirmar
que, enfim, determinado valor social deve ter prioridade na construção legislativa ou outra, mas em muitos casos são os próprios indivíduos, a partir da sua condição crente, que a partir da sua condição de cidadãos reivindicam isso. E, portanto, de facto, essa dimensão que podemos chamar de individualização, enfim, há outros termos que por vezes são usados também para caracterizar essa dinâmica, é de facto uma das dinâmicas que mais transforma a posição e a paisagem religiosa de uma forma geral no nosso país. Helena, quer acrescentar alguma coisa? Sim, de facto, é um cenário completamente diferente. Eu agora, quando estava a ouvir o meu colega a falar, eu estava a pensar que há um conjunto de realidades que acontecem em determinados grupos religiosos. Eu estudo de uma forma mais particular os protestantes e os evangélicos. Mas é muito curioso observar a transitoriedade adequada a este mundo contemporâneo de mobilidade, de globalização. Por exemplo, vão estudar, são jovens, vão estudar para outro país, aí começam a frequentar outra comunidade religiosa e frequentam essa comunidade religiosa durante 6 meses, durante 1 ano, durante 3 anos, dependendo do grau de ensino que estejam a fazer. Ao mesmo tempo, assistem regularmente a cultos, serviços religiosos online, que tanto pode ser nos Estados Unidos como no Brasil. E, portanto, há este trânsito que é um trânsito que não tem a ver propriamente dito com o mudar de religião, mas que tem a ver com algo que, por exemplo, agora pensando também naquilo que o Dr. Vera Jardim estava a dizer, há uma dificuldade. Nós estamos numa fase pós-cartesiana, nós estamos numa fase pós-moderna, nós estamos numa fase também de grandes relativismos, de grande mobilidade. E nessa medida, as pessoas, se nós pensarmos no mundo de trabalho, não é? Alguém arranja, um jovem tem um emprego num determinado setor. Ele sabe que não faz ideia quantos empregos vai ter ao longo da vida. Portanto, a questão da transitoriedade e das identidades construídas, que depois se vai estendendo a todas as dimensões de vida, é um dos traços daquilo que o famoso Bauman designou de uma modernidade líquida. Vale a pena estar a ir para um sindicato quando tenho um contrato de trabalho? Ou mesmo que tenha um contrato de trabalho, ele está a trabalhar ali porque a seguir quer ter juntado dinheiro para fazer um doutoramento não sei onde e depois aí vai dar o salto para o outro lado. Portanto, nós, no fundo, estamos numa fase da modernidade em que mais do que o religioso, há um conjunto de instituições da modernidade que estão a enfrentar uma crise profunda. E onde também, isto é, não é promovido a ideia de compromisso. As pessoas não gostam de compromissos. E sabemos que não gostam de compromissos a quase dimensão nenhuma da vida, tirando o futebol. Que isso aí tem mais a ver com questões profundas, de profunda fidelidade. Exatamente. Mas a religião exige isso mesmo, um compromisso, não é? Mas o cenário perante o qual nós estamos é a falta de compromisso. Embora se encontre ao mesmo tempo um fenómeno, algo que nós também estamos interessados em aprofundar, que é dentro, por exemplo, do catolicismo, o núcleo duro, que de facto é comprometido, que segue a ortodoxia da doutrina e que tem uma vivência e um estilo de vida segundo isso. E eu penso que o mundo, que isto vai continuar a acontecer e se calhar até vai crescer. Um grupo de pessoas mais comprometidas. Agora, eu penso que aquele lado da indiferença vai acabar por, se calhar, se juntar mais aos tais crentes sem religião ou não crentes.
É curioso também, o estudo revela que há cerca de 35% que se declaram sem religião, mas que tiveram famílias católicas ou religiosas, não necessariamente católicas. O que é que se passou para que deixassem de ter religião? Bom, passou-se uma transformação muito grande dos quadros de vivência familiar, não é? Enfim, esse é um fenómeno até anterior. De alguma maneira, a religião deixou de se transmitir ou de se reproduzir sob o ponto de vista familiar. Embora, ao mesmo tempo digo isto, também devo dizer uma coisa. Entre as pessoas mais ativas, no conjunto das pessoas mais ativas sob o ponto de vista religioso, eu tenho uma preponderância de ascendência familiar também mais ativa sob o ponto de vista religioso. Mas, de facto, a identidade religiosa não se, como outras coisas, não é apenas a identidade religiosa que não se transmite familiarmente. Ou seja, no fundo, um certo monopólio que a família, ou quase monopólio, enfim, repartido também com outras instituições, a escola, enfim, mas uma certa concentração de determinadas dimensões de transmissão de identidade na família, no género família católica, logo filhos católicos, enfim, esse mecanismo de reprodução deixou de acontecer. E não acontece, antes de mais, porque em muitos casos as famílias deixam de incorporar na sua própria cultura familiar esta necessidade, não é? Outros transmitem de uma forma frágil, ou seja, como um sistema aberto, até estão interessados que os seus filhos frequentem determinados espaços, enfim, tenham essa experiência, aquela expressão que nós ouvimos muitas vezes, mal não faz, mas, em todo caso, isso não está articulado a um sistema forte de transmissão. E, por outro lado, de uma forma geral, todas estas gerações, isso é muito visível hoje, não só nos jovens adultos, mas nos adolescentes, a capacidade de emancipação em relação àquilo que lhes é transmitido é notável, porque, obviamente, isso é uma coisa que, em particular, as pessoas que estudam a adolescência hoje já se deram conta. Os adolescentes, embora dependentes, muito dependentes, são muito mais autónomos, porque têm muito mais ferramentas para construir as suas pesquisas, os seus mundos, as suas linguagens. Como sabemos, eles validam grande parte da informação que recebem no círculo dos seus pares. Portanto, de facto, há todo um conjunto de transformações que eu diria tem esse reflexo no universo religioso, mas eu diria que é um impacto bastante mais amplo do que a própria religião. Helena? Eu estava a pensar em duas coisas e que aparentemente não têm a ver uma com a outra, mas eu acho que hoje, de facto, os modelos ou a forma como se concebe e como os próprios pais defendem que os filhos devem ser educados, isso alterou-se muito. E há uma grande contradição, porque, por um lado, eu concordo, porque há uma autonomização maior dos adolescentes, mas depois, ao mesmo tempo, há uma maior dependência. Eu sou professora universitária, nunca me passou pela cabeça que houvesse pais a pedirem reuniões de pais, ou a perguntar, a ir à faculdade perguntar quando é a reunião de pais. Mas vão? Agora vão? Ou ir matricular os filhos. Portanto, há uma autonomia para determinado tipo de coisas que têm muito mais a ver com uma sociedade que é hedonista, vão mais cedo à discoteca, sozinhos, e outro tipo de coisas. Portanto, têm idade. Há até uma espécie de esquizofrenia entre determinadas coisas. Eles, coitadinhos, ainda são umas crianças e já têm 30 e tal. Ainda é uma miúda. Mas para outro tipo de coisas, não, já têm esta idade.
Portanto, eu acho que relativamente a esta questão, há muita coisa que se alterou. Eu estava a pensar também numa questão que, entretanto, caiu dos questionários da Sociologia e da Sociologia sobre religião e sobre valores, que é o que é que valoriza mais na educação dos seus filhos. Nós, durante umas décadas, havia 3 opções: obediência, autonomia e imaginação ou criatividade. De década para década, a obediência desapareceu do mapa. Portanto, os pais cada vez mais valorizam a questão da criatividade e da autonomia. Claro que isso depois coloca alguns problemas, porque cedo ou tarde eles vão ter que obedecer ao chefe quando arranjarem trabalho, não é? E depois, portanto, quando há situações em que não estão tão preparados para quadros de disciplina, de compromisso, em que necessariamente isso é necessário. E sem estar aqui a discutir de um ponto de vista de estar a fazer juízos de valor, mas são constatações. A própria família incentiva isso e depois também incentiva a autonomia nas escolhas religiosas, até achando que não tem legitimidade de as transmitir. Não percebendo que há um conjunto de agentes de socialização lá fora e cá dentro, porque através das redes sociais, em que estão permanentemente a socializar os seus filhos e muitas vezes sem conhecimento dos próprios pais, não é? Porque o que se passa na escola eles sabem, nas redes sociais não sabem. Doutor Vera Jardim, queria Queria se me deixasse levantar um outro problema que eu me esqueci. Diga. E que me diz respeito muito diretamente, que é a discriminação por razões religiosas. Visto que a Comissão de Liberdade Religiosa, obviamente, como um dos seus objetivos, adotar as medidas, enfim, sempre que possível, para evitar discriminação religiosa. E neste estudo aparece a discriminação religiosa como sendo praticamente residual. Eu estive ontem numa reunião grande de uma confissão religiosa, como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, as Testemunhas de Jeová. E verifico nessa confissão religiosa que, muito possivelmente, eles não esperariam quase que eu lá fosse. E sinto, o que aliás vem também, de certo modo, refletido no estudo, que é a confissão que mais se queixa da discriminação, porque ainda está, primeiro porque ainda está muito recente uma discriminação muito violenta, até ao 25 de Abril, até à democracia. Segundo, porque são efetivamente no mundo, não digo em Portugal, mas no mundo, porventura daquilo que eu conheço e tenho alguma informação sobre essa matéria, das religiões mais perseguidas. Porque no seu credo estão uma série de coisas que os governos não aceitam, que as autoridades civis não aceitam, que as outras religiões também aceitam dificilmente, etc, etc. Aqui há cerca de um ano, nós recebemos na Comissão de Liberdade Religiosa um pedido de um grupo de estudos sobre a islamofobia, perguntando-nos se havia islamofobia em Portugal. Eu penso que o professor Alfredo Teixeira se recordará disso. Eu disse, não, quem vai responder a isto não sou eu, não somos nós. Quem vai responder a isto são os vários grupos islâmicos que existem em Portugal, pelo menos 2, enfim, mais conhecidos e mais ativos, embora os grupos islâmicos tenham vários grupos, aqui em Lisboa, em Palmela, aqui perto de Lisboa, no norte de Lisboa também, etc. Por aí fora. Pronto. Mas perguntou-se aos 2 grupos
sunis e ismaelitas, Ismaelitas, pois aqui não temos. aliás, representados na comissão, qualquer deles, que respondessem. Responderam que não. Eu não acredito nisto. Não acredito. Ou seja, ou melhor, acredito e não acredito. Se um crente islâmico, vestido de determinada maneira, se apresentar num determinado sítio para arrendar uma casa, eu estou convencido que há em muitos casos discriminação. Se um SIC se apresentar numa oferta de emprego para concorrer a essa oferta de emprego, ou seja, pessoas que tenham sinais exteriores da sua religião e que ainda por cima são religiões, entre aspas, em relação aos quais as pessoas têm medos, desconfianças, bem ou mal, não me estou a pronunciar sobre isso, obviamente. E, portanto, eu acho que há aqui, e gostaria de provocar os autores do estudo, aquilo que o professor Alfredo Teixeira também já aqui referiu, que são respostas politicamente corretas, mas que não são as respostas adequadas. Ou seja, é evidente que ninguém anda em Portugal aos tiros a alguém por ele ser desta ou daquela religião. Mas não haver nenhuma discriminação religiosa em Portugal. 4%. Como? É 4%. Ou haver um grau tão baixo de discriminação. E vou terminar com o seguinte. É evidente que o facto dos grupos religiosos minoritários serem muito minoritários, é evidente que leva a que a discriminação seja muito menor. Eu costumo dizer a alguns amigos meus com quem discuto estas questões, vocês são muito abertos, dizem que não deve haver nada contra ninguém, que não deve haver isto. Sim, senhor, há uma família cigana, e este é um exemplo, enfim, que eu dou, que se vai instalar no vosso prédio. E vocês não põem problema. Mas se forem 6, vocês reagem da mesma maneira. Isto para pôr as questões com muita frontalidade. Portanto, gostava de vos ouvir sobre estas questões, sobre a discriminação. Vocês acreditam nelas como eu acredito? Dão a mesma explicação que eu dou? Não sei. É isso que eu gostava de ouvir. Eu penso que temos que falar da escala das coisas, não é? Ou seja, vamos lá ver, este estudo não é um estudo focado nesse problema, não é? Porque em muitos casos também o problema da discriminação às vezes junta religião e etnicidade, portanto combinam-se coisas mais complexas e há estudos europeus mais detalhados sobre isso. Em todo o caso, é um facto que tem havido a percepção de que pelo menos algum tipo de discriminação aparece comparativamente, em relação à Europa, com indicadores mais baixos, em termos gerais. Mas, de facto, há aqui alguns aspectos que temos que considerar. Primeiro, todos estes respondentes estão menos expostos à diferença religiosa do que, por exemplo, um habitante da metrópole de Paris. Claro. E, portanto, na medida em que eu estou menos exposto à diferença religiosa, obviamente eu vou ter uma percepção desse problema muito menor. Não é? Por outro lado, temos alguns grupos, em concreto, na área metropolitana de Lisboa, algumas comunidades religiosas minoritárias que têm tido estratégias de inscrição na sociedade
que também privilegiam a construção do que eu chamaria boas relações com os outros, com as outras identidades diferentes, ou seja, fizeram da sua estratégia de integração também isso mesmo. E, portanto, isso também se traduz depois na percepção global que se tem da diferença. E, por isso, o meu problema aqui não é a questão do acreditar ou não nestes números, ou seja, de facto, estas pessoas responderam, maioritariamente, que não tinham vivido situações de discriminação. Claro, podemos perguntar-nos, porque exatamente não é uma pergunta detalhada, podemos perguntar-nos qual é o universo de situações que eles têm em causa nesta categorização. Mas, em todo o caso, a percepção global que têm é de que normalmente não são discriminados em função da sua posição, não necessariamente de pertença religiosa, também, por exemplo, um não crente, já que esta pergunta foi feita em relação a toda a amostra. Portanto, eu acho que este fator, que aliás muito bem sublinhou, da composição da nossa demografia em termos religiosos, é neste caso essencial para perceber isto. E, portanto, obviamente, se nos focarmos em grupos mais pequenos, e volto a dizer, em alguns casos, eu não sei se tem bem a percepção, mas na maior parte dos estudos, boa parte das identidades que nós individualizamos, por exemplo, abaixo de 1%, não apareceriam individualizadas. Ou seja, seriam englobadas num conjunto estatístico que depois não permitiria a análise. O que quer dizer o quê? Isto tem uma força e uma debilidade. Tem uma força que é, isso vai nos permitir, em estudos futuros, acompanhar com mais detalhe a transformação dessas identidades. Por exemplo, no caso dos budistas, nós podemos em evidência, de facto, que a partir desta amostra, o seu peso relativo aproxima-se de um outro grupo cujo peso relativo já conhecíamos, o dos muçulmanos, e que, enfim, a opinião pública, de alguma forma, recebeu com certo espanto. Mas o que é verdade é que em estudos anteriores a sua identidade não foi individualizada, não é? E, portanto, de alguma maneira, em muitos casos, a própria grelha de classificação introduz depois a visibilidade ou não de um determinado grupo. E, nesse sentido, estando a falar neste caso, de amostras muito pequenas, obviamente que em alguns detalhes do questionário nós podemos ter tendências, mas, porventura, podemos ter medições que não têm o grau de exatidão que podem ter, obviamente, amostras um pouco mais consistentes quanto ao número de respondentes. Eu queria fazer uma última pergunta antes de passar para Eu posso para a completar plateia. só um bocadinho? Ah, não, está bem. Pode, só sim, pequenina. Não, é que mesmo o próprio questionário mostra, são 4,4%, porque a maior parte são católicos e pessoas sem religião. Porque se entrarmos nas respostas das minorias religiosas, nomeadamente dos evangélicos, já não me recordo, das testemunhas de Jeová, de cor, sim. não sei, As testemunhas, sim. Testemunhas de Jeová, sobretudo. mas os evangélicos também, até porque uma grande parte dos evangélicos portugueses são brasileiros. E, portanto, eles queixam-se de discriminação religiosa. Queria perguntar-vos em que medida é que este estudo pode ajudar as entidades religiosas a refletirem sobre si mesmas e sobre as suas práticas. Já está, não é? Ainda se Não, quiser. é interessante porque a Aliança Evangélica, por exemplo, na sequência deste estudo, endereçou-nos um convite em maio passado, exatamente para apresentarmos os resultados em maior profundidade e, portanto, particularizar mais as respostas dos evangélicos e depois um exercício, a partir daí eles fizeram um exercício e estão a fazer um exercício de reflexão. Muito bem, obrigada. Eu passava agora para a plateia. Alguma pergunta? Ou mão no ar? Identificar-se, por favor. E ser conciso. Boa tarde. Chamo Manuel Brasinha e o motivo que me trouxe aqui foi porque eu gostava de fazer uma pergunta a quem souber responder. Que é assim, há tempos houve um estudo que eu li assim por alto no Expresso, que fazia o levantamento
dos países europeus, acho que era só da Europa, sim, que dizia que, mais ou menos isto, resumindo, que os jovens não têm qualquer ligação a valores religiosos. E fiquei muito assustado, sinceramente, porque até me senti culpado. Ou seja, se os jovens não têm qualquer relação com valores, que não têm que ser mesmo religiosos, valores, mas porque vem aqui nesta página, eu não consigo ver aqui neste estudo, diz lá uma coisa engraçada, diz que é a última afirmação, que é a democracia é o valor mais importante. Eu penso que os jovens, se calhar, deviam olhar bem para a democracia, para os valores da democracia e também para os valores em geral. O respeito pelo próximo, amor ao próximo. Ora, aquele estudo dizia que os jovens parece que andam perdidos, não estão a ver bem o que é isto da democracia. Qual é que é a pergunta? A pergunta. Eu estou a acabar. Como os jovens não estão muito, parece que não estão a perceber bem o que é isto da democracia, nem das crenças religiosas ou dos valores, do amor ao próximo. A minha pergunta é esta. Se calhar nós, eu tenho 64 anos, se calhar nós é que somos culpados. Devíamos transmitir-lhes valores e mostrar-lhes que é importante a democracia, etc. Obrigada. Mais alguma pergunta? Sim, juntávamos 3, por exemplo. Ali ao fundo. Boa tarde, Clara Saraiva, antropóloga. Bom, eu conheço o estudo dos meus colegas, por isso queria só fazer uma pergunta muito rápida e talvez também usar esta intervenção para fazer um alerta, que é, este estudo parte realmente dos valores, como vocês afirmaram, da sociedade basicamente judaico-cristã, democrática, heterossexual, etc, etc. E eu, como antropóloga, tenho, como sabem, trabalhado muito com religiões que estão dentro do grupo das minorias e são hiperminorias, não é? Como os afro-brasileiros, os druidas, os neo-xamãs, os neopagãos, etc. Portanto, são grupos que, digamos, não têm representação na Comissão da Igualdade Religiosa e que se sentem muitas vezes lesados por não terem visibilidade neste tipo de estudos. E a minha pergunta é só se realmente pensaram fazer uma sequela, tipo nova temporada, com questões muito ligadas a esta hiperminorização de determinados grupos religiosos. Obrigada. Há uma terceira? Aqui? Obrigada. Francisca Cordovil, eu gostava de saber se o estudo tem alguma análise etária da classe budista, da religião budista. Se é possível identificar a passagem de católicos para o budismo e se na prática há alguma análise também etária. Porque, por exemplo, o argumento que foi avançado da falta de tempo, eu penso que pode ter uma incidência grande na vida familiar numa determinada fase, que depois evolui numa idade posterior para mais facilidade de gestão do tempo. Portanto, a mesma pessoa, inclusivamente, pode ter evoluções diferentes. Eram estas questões. Obrigada. Querem responder? Professora Helena Vilaça. Portanto, começando pela questão dos jovens, não é? Como disse... Não quererem votar. O facto dos jovens não quererem votar, não querem participar. Pois, em parte, nós há pouco já falamos disso, a questão de uma maior desvinculação àquelas instituições que são típicas da modernidade. Portanto, este fenómeno da juventude é algo de longa duração, é o baby boom desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, a chamada geração pós-materialista, que fez a Revolução Cultural nos anos 60, no mundo anglo-saxónico foi mais uma revolução cultural, no mundo, por exemplo, em França foi mais política a revolução, com ventos também que chegaram até aqui. E agora é preciso, eu vou tentar centrar mais na Europa. Portanto, a grande reivindicação é a reivindicação da liberdade extensível aos vários domínios da vida. Mas, ao mesmo tempo, se pensarmos na Europa,
A Europa tem uma história em que, como tivemos monopólios religiosos, a reação europeia, não é como os Estados Unidos, que é um país criado no pluralismo e na diversidade religiosa. Por isso, o preconceito relativamente à religião lá sempre foi muito menor. Aqui, o iluminismo fez-se contra a religião. Nos Estados Unidos, o iluminismo fez-se com a religião. Isso faz toda a diferença. Claro que isso era um debate que nós não temos tempo de eu estar a fazer aqui. Mas, por exemplo, uma coisa que se nota é que progressivamente as novas gerações foram perdendo os vínculos e a transmissão. Mas começa a haver indicadores também nos Estados Unidos que a geração mais recente, isto é um estudo que saiu há muito pouco tempo, é mais receptiva a ouvir falar de religião do que gerações anteriores. Eu dou a Sociologia das Religiões, e termino rapidamente, dou Sociologia das Religiões desde 2002, mais ou menos. As primeiras turmas que eu tive em Sociologia das Religiões era, de facto, uma posição profundamente antirreligiosa. Depois, comecei, um conjunto de representações interiorizadas sobre a religião igual a violência, religião igual a poder. As gerações mais recentes, sinto-as muito mais perceptivas, também a iliteracia é maior, mas menos preconceituosas relativamente à questão religiosa. Agora, nós o que vivemos é, a religião neste momento está no mundo e tem para oferecer uma visão do mundo que compete com outras visões do mundo e que são seculares. Portanto, o cenário é esse agora. Portanto, a religião, e na Europa, as religiões mais maioritárias e tradicionais não precisavam de sair do sofá. E agora vão ter que sair do sofá. O senhor quer responder às outras duas questões? Sim, antes de mais, enfim, a minha colega, a professora Clara Saraiva, que tem toda a razão em sublinhar, antes de mais, que quando fazemos este tipo de estudos que são de natureza extensiva, obviamente que eles não conseguem aceder a um determinado universo da realidade. Enfim, pensem nisto como uma rede de pesca, não é? Enfim, a malha da Inquisição por amostragem só capta peixes de um determinado tamanho e, portanto, não consegue aceder a peixes mais pequenos, enfim, perdoem a metáfora. Mas, de alguma maneira, isto quer dizer que, apesar deste tipo de estudos, e agora falo também porque, como a minha colega Clara, sou antropólogo, apesar deste tipo de estudos normalmente ter um eco social maior, porque há assim uns números para apresentar, abrir jornais, abrir, enfim, primeiras páginas, de facto, há um outro tipo de realidade que temos de conhecer, que requer outras metodologias, que são metodologias que, porventura, exigem, por um lado, mais tempo e mais investimento para construir o conhecimento, exigem penetração num terreno, enfim. E, enfim, a minha palavra aqui é uma palavra pública para nós, enquanto sociedade, em muitos casos, temos mais atenção à investigação que se produz nesses contextos. Porque é a partir de investigação mais intensiva, neste caso, que nós podemos chegar a esse conhecimento de grupos que, em particular, na área metropolitana de Lisboa, não têm ainda a relevância estatística que aqui, enfim, podemos aferir, mas que, em todo o caso, são existências e que estão a transformar este espaço. Aliás, devo dizer que, enfim, não vou aqui falar do trabalho da Comissão da Liberdade Religiosa, o Sr. Presidente está aqui e dirá o que puder dizer sobre isso, mas essa experiência a Comissão da Liberdade Religiosa tem. E tem também a experiência da dificuldade em encontrar quadros para ler essas identidades, porque, porventura, o conhecimento sobre essas identidades, talvez, embora haja, de facto, investigação notável sobre isso, talvez não tenha ainda, não esteja incorporada no nosso conhecimento público. E, de facto, isso é também, a meu ver, uma direção importante no que diz respeito ao conhecimento da religião nesta área metropolitana de Lisboa. Em relação aos budistas, eu tenderia a responder-lhe com a reserva que fiz antes. De facto, o estudo caracteriza também
à amostra dos budistas, enfim, a partir das variáveis de idade, socioeconómica, instrução, tudo isso, mas estamos a falar, de facto, da amostra, de uma amostra muito pequena. E, portanto, tirar algumas conclusões sobre se são mais jovens, se são mais instruídos do que outros, para dar 2 exemplos, torna-se um bocadinho difícil. Agora, eu assinalava, por exemplo, o facto, este facto é importante, não estamos perante uma identidade marcada essencialmente por fluxos estrangeiros. Poderíamos estar, quando as pessoas ouviram este dado, porventura pensaram que se calhar isto era sobretudo um dado influenciado por migrações externas. Não estamos, de facto, perante um grupo com essa característica. E, portanto, há algumas características que, mesmo assim, são salientes, embora a nossa leitura é limitada quanto à sua quantificação efetiva. Obrigada. Doutora Vera Jardim, quer... Não, eu só queria, em relação a uma questão que foi posta, aos chamados grupos ultraminoritários, que não estão representados na Comissão de Liberdade Religiosa. Bem, nós não podemos ter na Comissão de Liberdade Religiosa, tal como ela está ajuizada, e penso que em qualquer forma, 50, 60, 70 religiões representadas. Não é possível. O que temos é que ter atenção a estes novos fenómenos, como o professor Alfredo Teixeira disse, e procuramos tê-lo dentro das nossas possibilidades. Nós, inclusivamente, chamamos lá, muitas vezes há pedidos de inscrição de novas religiões que são para nós, enfim, praticamente desconhecidas, e chamamos lá as pessoas para nos explicarem, etc. Mas até já membros da Comissão visitaram templos, ou aquilo que eles diziam, que essas pessoas diziam serem os seus templos, para se perceberem de como é que era praticada, se era uma verdadeira religião, se não era, etc. Mas é evidente que essas religiões ultraminoritárias têm que ter a atenção da Comissão, mas é muito difícil estarem representadas na Comissão. Só há uma religião ultraminoritária, enfim, temos que o dizer, que está representada na Comissão, mas isso por razões muito específicas, que é o judaísmo, por razões históricas, obviamente. Seria estranho, não é verdade? Muito estranho. Seria mesmo um caso praticamente único na Europa Ocidental que o judaísmo não estivesse representado num órgão como a Comissão de Liberdade Religiosa. E, no entanto, o judaísmo é ultraminoritário. Não aparece aqui sequer. Não, nunca aparece. Nunca aparece. Eu tenho uma ideia de quantos são, mas não vou dizer, não interessa, até porque essa ideia é tal percepção. É uma percepção que eu tenho. O recenseamento aí é mais fiável. O recenseamento, vamos esperar que seja mais que nos abra os olhos. Mas, portanto, não é possível. O que é possível e necessário exigir é que a Comissão de Liberdade Religiosa esteja atenta, digamos, a esses novos movimentos religiosos. Eu nunca usei, nem usarei o termo seitas, nunca usei, nem usarei o termo seitas, mas sim, suponho que é a linguagem, pelo menos juridicamente correta, não sei se nas sociologias e nas antropologias também o será, de novos movimentos religiosos. E, portanto, nós teremos que estar atentos a esses novos movimentos, que vêm a maior parte deles do Brasil, realmente. Alguns da África também, designadamente de Angola também, não sei se às vezes por influência brasileira, outras vezes não, teremos que estar atentos. Agora, estarem representados na Comissão, o Governo dirá, se o entender, mas eu penso que será bastante difícil. Obrigada. Vai haver tempo, depois do encerramento, também para conversar pessoalmente com os autores e também com a doutora Vera Jardim. Eu, antes do encerramento, queria informar-vos que quer o estudo como o resumo estão disponíveis no site da Fundação e podem fazer download. E agora eu passava a palavra ao professor Gonçalo Saraiva Matias, que é diretor dos estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para fazer o encerramento. Em primeiro lugar, de agradecer muito ao distinto painel desta tarde, a Bárbara Wong, que nos honra muito e moderou este debate. Agradecer muito especialmente ao Dr. José Vera Jardim por ter estado aqui, pelos comentários que fez muito importantes a este estudo. E depois agradecer, naturalmente, ao professor Alfredo Teixeira,
à professora Helena Vilaça, ao Centro de Estudos sobre Teologia e Religião da Universidade Católica, que desenvolveu este estudo em parceria com a Fundação, também a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, o Patriarcado de Lisboa, que apoiaram este estudo. Gostaria, em síntese, de dizer que este estudo é bem o exemplo da missão da Fundação e cumpre bem a missão da Fundação. A missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos é promover um debate livre sobre a sociedade portuguesa, que permita o conhecimento sobre a sociedade portuguesa e depois habilitar todos os que estão aqui, todos os que estão lá fora, ou que nos estão a ver em streaming, que discutam entre si, partindo das mais diversas perspectivas, mas com base em factos rigorosos. E é justamente isso que este estudo vem fazer, num tema da maior importância, um tema central para os portugueses, que é o tema das práticas religiosas, em particular aqui na área metropolitana de Lisboa, onde existe esta diversidade que acabámos de conhecer, e um tema também muito sensível e que convoca muitas perspectivas diferentes e muito também apaixonado e acalorado. E nós temos aqui um estudo, como dizia o Dr. José Vera Jardim, temos aqui um estudo rigoroso, que nem sequer parte apenas de percepções, que parte de factos. Factos que foram, aliás, recolhidos através do Centro de Sondagens da Universidade Católica, a quem também gostaria de agradecer. E, portanto, enfim, só para terminar e não reter mais todos aqui, queria agradecer muitíssimo a todos os presentes, todos os participantes, por este fantástico contributo que deram para o cumprimento da missão da Fundação e, obviamente, a todos os presentes por terem estado aqui a participar ativamente no debate esta noite. Muito obrigado a todos. Obrigada. Até breve. Muito obrigado. Obrigada, boa noite.